Boa noite, aqui quem fala é o Jonas. Quarta-feira hoje, véspera de feriado. É, Teve jogo aí válido pela terceira fase da Copa do Brasil. Novo Horizontino e Corinthians. Corinthians que jogou fora de casa hoje. É, Público lá do Jorjão, assim que eles chamam lá o estádio do Novo Horizontino, foi de 11 mil pessoas aí, quase 11 mil pessoas, onde 5.200 ingressos e 300 por aí foram disponibilizados para a equipe do Novo Horizontino e 5.500 ingressos para a torcida do Corinthians que lotou todo o setor destinado a ela, né? Hoje estreia do Dorival Júnior à frente do time do Corinthians, né? Então, ele que assinou aí essa semana, na segunda-feira, foi apresentado na terça e deu dois treinos, se não me engano, e teve já esse jogo aí válido pela terceira fase da Copa do Brasil. Eu vou passar aqui para vocês um resumo rápido do que foi o jogo e depois comentar aí com vocês, tá certo? Mas antes de mais nada, curta o vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações aí para que você receba mais vídeos como esse e que você possa fortalecer aí o meu trabalho para que chegue a mais pessoas que curtem esse tipo de vídeo, de análise e tudo mais. Bom, o jogo ali, logo no início, teve é, um lance assim de perigo do Novo Horizontino, onde o Novo Horizontino fez uma jogada rápida, troca de passes, e finalizou para uma boa defesa do Hugo, né? É, mas foi mais isso aí no início. Aos 12 minutos que saiu realmente sim um lance de primeiro perigo do jogo e onde ocasionou o gol aí do Corinthians. Aos 12 minutos o Mateuzinho ele vem de trás, né? Ele faz uma boa jogada ali, ele vê o avanço do Thales Magno, ele dá um passe entre dois defensores do Novo Horizontino, o Thales em posição legal pega essa bola, avança um pouco ali, entrando um pouco mais na área e cruza ali para o Héctor Hernandes, que faz o gol, né? Héctor Hernandes, o pistoleiro da Fiel, nunca critiquei. O Dorival, que vou só ressaltar isso aqui com vocês, que o Dorival que tem aí uma característica nos trabalhos anteriores que ele fez, né, de recuperar jogadores que vinham desacreditados, eram reservas, e no Corinthians ele deu uma oportunidade aí, né? Antes de mais nada aí, vou passar a escalação para vocês saberem muito disso que eu estou falando, das oportunidades, né? Esqueci de falar das escalações, mas o Corinthians veio a campo hoje com o Hugo Souza no gol, de volta e recuperado de lesão. Já veio antes, né, contra o Flamengo, mas Hugo Souza, a zaga, tivemos novidade aí na zaga, é, Kaká e André Ramalho foi a dupla de zaga de hoje. Lateral esquerda, Angileri, lateral direita, Mateuzinho, três meio-campistas, Breno Bidon, Charles, um desses aí que tiveram oportunidades, né? Maicon, mais um, Dorival que tá dando chances aí para esses jogadores que vinham sendo pouco utilizados com o Ramon Dias. Charles, Bidon e Maicon. À frente jogou ali Hector Hernan... Ah, não, na verdade ele jogou com 4-4-2, tá? Não foi com três meio-campistas, não. Teve o Alex Santana também. Ele deu uma chance aí pro Alex Santana. Então o meio-campo ficou Alex Santana, Bidon, Charles e... Até me esqueci agora quem que era. E Maicon. Maicon. Jogadores pouco utilizados aí a gente acaba até esquecendo, né? Mas enfim, foram esses. E à frente ele optou aí por vir com o Thales Magno e o Héctor Hernandes, jogadores que ele tá tentando recuperar aí o bom futebol, né? Alguns tentando fazer jogar futebol, né? Porque nunca teve muito sim um bom futebol, né? Mas enfim, voltando aí pro jogo, né? Aí aos 12 minutos saiu esse gol do Héctor Hernandes. A arbitragem aí pensou, o Bandeirinha inicialmente assinalou o impedimento, porém o lance era legal, posição legal dos jogadores do Corinthians e o gol foi validado. É, Aí o jogo ficou muito burocrático, né? O Corinthians se fechou bem lá atrás, veio com uma proposta mais defensiva no jogo de hoje.
que é um dos pontos fracos desse time nesse ano de 2025, né? E o Dorival percebeu isso lá no Maracanã, após ver o Corinthians tomar uma goleada do Flamengo, né? Então ele quis arrumar aí o setor mais fraco do time atualmente, que é a defesa, né? E o jogo ficou muito burocrático ali, né? Muito truncado, não teve assim grandes chances. Aos 34 minutos, o Alex Santana ele pegou ali, recebeu uma bola do lado esquerdo e finalizou ela meio que cruzada, ela desviou no defensor do Novo Horizontino, o que ocasionou um escanteio. Foi isso, sim, lances de mais perigo do primeiro tempo. O primeiro tempo foi mais estudado ali, né? Foi isso. Aí veio o segundo tempo. Aos 6 minutos do segundo tempo, um cruzamento do Novo Horizontino, que o jogador cabeceou com bastante perigo ali, mas foi para fora, né? Foi um lance assim onde o Hugo teria que fazer uma boa defesa, mas ainda bem que ela foi para fora. Aos 8 minutos, uma boa jogada do Thales para o Bidon, ele finalizou ali no meio do gol, né? E o goleiro fez uma boa defesa. Se ele procura finalizar mais no canto, tanto no esquerdo ou no direito com força, talvez desse mais trabalho. Mas ele pegou uma boa finalização ali, só que deu no meio do gol e o goleiro ficou fácil, né? Aos 16 minutos, aí vieram as substituições do Dorival. Saiu o Alex Santana, Héctor Hernandes e Charles. O Charles que sentiu aí, né? Teve um lance onde ele foi afastar uma bola, ele levou a pior na dividida lá com o jogador do Novo Horizontino e do Corinthians, que era o Maicon, se não me engano. E aí ele levou a pior, ficou sentindo ali, foi substituído. Aí entraram Yuri Alberto, Ranielli e José Martinez. O Dorival que, né, optou por poupar esses jogadores inicialmente e no segundo tempo colocou eles até mesmo pelo desgaste dos jogadores que saíram, né? Aos 18 minutos, um escanteio do Novo Horizontino, o jogador cabeceou muito forte para uma boa defesa do Hugo Souza, né? Foi uma baita defesa dele aí, uma das grandes defesas. Aos 32 minutos saiu o Bidon e entrou o Carrijo. Aos 35 minutos saiu o Maicon e entrou o Rian. Essas foram as substituições do Dorival, né? Eu achei interessante dar essa oportunidade para esses jogadores que são importantes, né? Recebem o seu salário, são pagos para jogar e com o Ramon tinham poucas opções. E aí, num jogo desse, não que não seja importante, mas o jogo de ida ali, onde o Dorival priorizou o sistema defensivo, é uma boa até para ele analisar esses jogadores, né? Quais deles merecem chances ou aqueles que ele olhar ali e ver, ó, esse não tem condição, pode emprestar ou vender, enfim, não sei. Aos 40, aos 40 minutos teve um lance aí muito engraçado do torcedor corintiano. Você vai lembrar dele. Léo Natel entrou no jogo, ex-Corinthians aí. O Novo Horizontino que contou também com o Luca, ex-Corinthians, foi campeão brasileiro em 2015 e do Paulista de 2018, se eu não me engano. Ele que participou aí daquele elenco campeão brasileiro, fez até um dos gols ali contra o Atlético Mineiro, que eu me lembro bem, uma goleada de 3-0 dentro do estádio do América, né, que o Atlético Mineiro jogava lá. Fez um belo gol ali de voleio, o Victor era o goleiro do Atlético na época, fez um belo gol. E aí entrou ele, a surpresa, Léo Natel, que muitos aí apelidaram carinhosamente como Léo Pastel. Ele, surpresa pra nós aí, né? Enfim, aos 42 minutos, o jogador do Novo Horizontino, Marlon, ele recebe uma bola ali, o Novo Horizontino cria uma boa jogada, ele recebe ali praticamente sem marcação, de frente pro gol, o golzinho aberto para ele, tinha ali o Hugo, né? Mas se ele enche o pé ali no canto certo, dificilmente o Hugo pegava. E aí, graças a Deus aí, o jogador que estava frio tinha acabado de entrar e ele isolou a bola, né? Uma bola muito perigosa. É... Aí o jogo teve sinalizador, a torcida protestando aí com os valores dos ingressos, né? R$ 200, valor mínimo. Um jogo de Copa do Brasil, um ingresso com esse valor, geralmente os ingressos são mais caros quando é uma decisão, um clássico, mas um jogo contra o Novo Horizontino pela terceira fase da Copa do Brasil, um ingresso por R$ 200 é brincadeira, né?
Aí é brincadeira. Bom, aí o juiz deu 7 minutos de acréscimo, o Wilton Pereira Sampaio, 7 minutos de acréscimo, o jogo foi rolando. Aos 48 minutos um torcedor invadiu ali o campo, né? Se eu não me engano era um torcedor do Corinthians, devia estar procurando algum jogador para dar um abraço, sei lá, não sei, né? Mas enfim, a polícia conteu esse torcedor aí, o jogo seguiu. O Wilton parou o jogo ali por mais ou menos um minutinho ali, por conta dos sinalizadores do protesto da torcida, e acabou dando mais um de acréscimo, né? E aí o Novo Horizontino, que precisava do resultado até por jogar em casa, né? O Novo Horizontino que faz uma boa campanha aí, né? Esse ano. Eles tiveram 6 jogos, onde eles venceram 3 e empataram 3. E aí o Corinthians foi lá e quebrou essa invencibilidade hoje. Vitória muito importante. Agora o Corinthians decide a vaga dentro da Neoquímica Arena, mas vitória muito importante. É o que eu tenho a falar aí desse jogo, minha impressão. Dorival chegou, ele entendeu aí as carências do time, né? Os pontos mais fracos, mais frágeis, e ele arrumou. Ele fez muito bem isso hoje. Eu achei que o sistema defensivo foi muito bem aí. O Kaká jogou bem, apesar de ter se embananado com a bola lá num lance, mas ele conseguiu se recuperar e voltou a bola para o goleiro. Não teve nenhum problema. O André Ramalho aí, que quando chegou era um dos melhores, era o melhor zagueiro do elenco, né? E o seu futebol decaiu muito, mas o Dorival chegou, deu essa oportunidade para ele, possivelmente conversou, né? O jogador tá com vontade aí, né? Porque é ruim ser banco, né? Então, creio que pode ser aí uma volta por cima do André Ramalho. Jogou muito bem hoje, Mateuzinho muito bem, defensivamente. Ofensivamente fez algumas jogadas ali, tentou, muito bem também. Angeleri dispensa comentários, né? Jogador muito bom, tanto defensivamente quanto ofensivamente. A novidade ficou aí também para o meio-campo, né? Que os jogadores que pouco atuaram, com o Ramon, tiveram oportunidade aí com o Dorival. No caso do Alex Santana, Charles, Maicon, o Bidon vinha jogando, mas esses 3 aí tiveram oportunidades. O Thales Magno, que também era a opção ali de segundo tempo, jogava quando alguém se lesionava, teve essa oportunidade de iniciar entre os titulares, junto com o Hector Hernandes, que foi o cara aí, o homem-gol da noite, né? É uma vitória muito importante. Já se vê que o Dorival consegue colocar o trabalho dele em prática em tão pouco tempo, que é arrumar o sistema defensivo, não defensível, né? Perdão, mas já se vê que ele consegue fazer um bom trabalho, ele conseguiu ler aí as carências do time e ao longo do trabalho dele ele vai conseguir arrumar mais e mais esse time, né? Uma das questões que foram levantadas aí para ele na apresentação foi se ele conseguiria fazer Garro e Coronado jogarem juntos. Ele disse que sim, é possível, lembrando que ele teve que fazer isso lá no Flamengo, onde nenhum treinador tinha conseguido colocar Pedro e Gabigol. Ele foi lá e colocou os dois e deu muito certo. E a gente espera que aqui no Corinthians dê muito certo Garro e Coronado. O Coronado, que muita gente pensou que iniciaria hoje, mas não, foi poupado aí, até porque fim de semana o Corinthians enfrenta o Internacional pelo Brasileiro, que vem muito bem, né? E o Corinthians precisa somar pontos no Brasileiro, tendo em vista aí que foi mal na última rodada e precisa somar o máximo de pontos possíveis, pensando aí numa classificação para a Libertadores da América do ano que vem. E o jogo foi esse então, né? Não teve assim tantas coisas, mas é bom a gente comentar aí do que foi o jogo, da visão do Dorival, da nossa visão como torcedor. Comentem aí o que vocês acham da escalação de hoje, de alguns jogadores que entraram, se merecem, se não, o que vocês estão achando aí inicialmente do trabalho do Dorival. E, e é isso. Fim de semana eu volto para a gente falar aí do pós-jogo contra o Internacional. E é isso, tá certo? Bom feriado a todos, fiquem com Deus, tchau, boa noite.